Que este tempo seja repleto de amor, alegria e união. Que esta data especial seja um momento de celebração em família, repleto de sorrisos e boas lembranças. Que receita doce, deliciosa e saudável eu posso fazer para minha família no Natal? Olá, dona Joana. Já sei como posso te ajudar. Olha o que eu preparei. 0 açúcar para Julinha. Já para o meu filho Cláudio, eu fiz um bolo de chocolate sem lactose. E para você, Ana, eu fiz um cheesecake adoçado com estévia. Que delícia, vovó, tá muito bom. Eu aprendi com uma amiga, tudo 0 açúcar. E ainda várias receitas sem lactose. Gostou? Mas mãe, quem que é essa sua amiga aí, hein? A amiga é secreta, mas os ingredientes são low açúcar. Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. Esse é o podcast Danilo Palma e hoje um convidado ilustre. Vamos falar sobre desenvolvimento, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre família e, é claro, muito conteúdo de qualidade para vocês. Estou aqui com o Pierre Perrencin. Falei certo, Pierre? Ó, você caprichou. Caprichei. Falou mais bonito do jeito que eu falo. Vou treinar depois. Você tá bem? Prazer enorme estar contigo. Prazer ter você aqui nos estúdios da Ridger Comunicação. Prazer ter você aqui no meu podcast, que honra. A gente bateu um papo. Foi muito bem indicado aqui, viu, Pierre? Bom. Obrigado pelo carinho e espero que realmente as indicações, né, façam realmente jus ao que nós vamos fazer aqui. Com certeza. Pierre, primeiro vamos explicar pro pessoal de casa. Não, esse a gente tem que explicar. Nas suas redes sociais está escrito Pierre Perrencin Oficial. Perrencin. Como que se pronuncia esse nome? Perrencin. Perrencin. Isso. Então pronto, assim a gente acaba com as dúvidas. Aí se eu errar também não tem problema, já tá tudo... Fique em paz. Já tá corrigido desde o começo. Não tem tudo problema. Certo. Ô Pierre, conta um pouquinho pra gente. Você tem um trabalho muito forte, focado na transformação de ideias. Sim. Queria primeiro conhecer um pouco da tua história, da onde o Pierre veio, onde o Pierre nasceu, saber sobre a família do Pierre. Se apresente para o nosso público, para que todo mundo possa te conhecer melhor. Obrigado, Danilo. É um prazer estar aqui com você. Tenho acompanhado o seu trabalho e vejo o quanto que você tem feito diferença através desse espaço que você tem concedido a muitas pessoas para virem aqui e compartilhar um pouco das suas histórias, das suas conquistas. Que Deus continue te abençoando. Amém. E te orientando. Eu nasci no dia 14 de agosto de 1970. Para ninguém fazer conta, eu estou com 53 anos de vida. Tá jovem. Jovem. Garotão. Eu fiz 40, tô cheirando leite ainda. Eu fui rejeitado no ventre materno pelo meu pai. Meu Deus. Minha mãe engravidou-se pela primeira vez. Ela tinha 19 anos de idade. Naquela época, família nenhuma aceitava mãe solteira dentro de casa. E ela foi expulsa de casa pela própria mãe. A mãe disse para ela, né? Hoje você morreu para mim. E naquela época, quando a mãe dizia isso para uma filha, era literalmente morrer mesmo. E ela proibiu qualquer tipo de contato com a minha mãe
ou qualquer descendente que ela tivesse a partir dali. Minha mãe, com 19 anos, grávida, sai da cidadezinha pequenininha lá de Minas Gerais, chamada Guarará, e vai para uma cidade vizinha chamada Bicas, bem próxima a Juiz de Fora. E ali minha mãe não tinha como se sustentar, grávida, foi trabalhar à noite num hotel, numa pousada para ganhar a vida. E nessa pousada ela teve 7 filhos, cada filho com um homem diferente. Então eu tenho 5 irmãs vivas, cada irmã com um pai diferente. Quando eu tinha 4 anos de idade, minha mãe estava grávida da 7ª criança, de um homem que morava conosco na época, que se dizia nosso padrasto. Minha mãe sentiu aquelas contrações para dar à luz, saiu a pé, em sentido ao hospital, no meio do caminho caiu num posto de gasolina, bateu a cabeça numa bomba de combustível, e naquele momento faleceram ela e a criança. Eu tinha 4 anos de idade, o homem que morava conosco, que o filho morreu, ele disse: meu filho morreu, eu não vou criar filho de vagabundo nenhum. Pegou as 6 crianças, eu e 5 meninas, e nos jogou nas ruas. Naquela época não tinha conselho tutelar, não tinha juizado da infância e adolescência, era um juiz para tudo. E o juiz, como não conseguiu um lar para agregar 6 crianças, ele espalhou as crianças pelo Brasil afora. Então eu vou fazer um resumo do que eu falei até aqui. Rejeitado pelo pai, no ventre materno. Órfão de mãe aos 4 anos de idade. Rejeitado pela avó materna, que proibiu qualquer contato com os familiares. Então, com 4 anos de idade, eu não tinha pai, não tinha mãe mais, não tinha avó, não tinha avô, não tinha tios, não tinha primos, tinha 5 irmãs. E o juiz me arrancou as 5 irmãs. E espalhou pelo Brasil afora. Eu fui adotado por uma mulher que ela não queria mais um filho. Ela tinha 3. Ela queria um escravo. E me levou para trabalhar na base do chicote, na fazenda dela. Eu fiquei na fazenda. Primeiro dia, quando eu cheguei lá, ela mandou o filho com um chicote ficar debaixo da árvore me vigiando. Ela me disse assim para mim: olha, pega a enxada, você vai capinar todo esse matagal aqui em volta da casa, não me pare de trabalhar enquanto não escurecer. E o filho lá debaixo da árvore com o chicote me vigiando. Aquilo foi me dando calo nas mãozinhas, aquela pele fina. Você tinha quantos anos? 4 anos. 4 anos. Aí, na hora do almoço, ela pegou essas latinhas de peso, de cera, de passar em piso, toda suja de cera, colocou comida ali no meio daquela resto de cera, misturou e disse: toma, come, não me lave essa vasilha, porque é nela que você vai comer à noite. Eu estava já com 2 calos em cada mãozinha, voltei para a Lida, ela mandou eu jogar a latinha debaixo do tanque no terreiro, junto com as latinhas de cachorro que tinha lá. Então eu acabei de comer, eu joguei a latinha debaixo lá do tanque, como ela mandou, e quando eu voltei para a Lida, a enxada na mão, continuei lá com aqueles calos, mas não podia parar, que o filho estava me vigiando. No final do dia, aquelas 2 bolhas em cada mãozinha se transformaram em bolhas de sangue. Eu não conseguia fechar as mãozinhas. Aí eu, não suportando a dor, fui falar com ela. Falar: aqui, dona fulana, minhas mãozinhas. Ela falou: coitadinho, vamos passar um remedinho para sarar. E gritou o filho mais velho: ô fulano, traz o álcool e a tesoura aí. Vamos fazer um curativo no Pierre. Aí veio um filho mais velho, com álcool e a tesoura. Ela pegou a minha mãozinha, cortou aquela pele para sair o sangue preso, cortou da outra mãozinha e segurou as 2 mãozinhas assim, carne viva, e mandou o filho jogar álcool em cima. Foi o primeiro dia na fazenda com 4 anos de idade. Eu chorava, gritava, ela morrendo de rir, segurando as minhas mãos para eu não fechar as mãos. E ainda fiquei nessa fazenda em torno de 2 anos e meio, trabalhando no serviço pesado. O juiz descobriu que eu não estava na escola, mandou o assistente social me buscar, porque ele queria que eu fosse estudar. E quando ele me chamou, ela falou: olha, se você, o Pierre, se você, o juiz, perguntar se você está gostando de morar comigo, diga que está amando. Porque se você falar o contrário, quando nós voltarmos, eu te mato. Então isso foi meu início de vida. Até os 7 para 8 anos, minha vida foi isso. E depois, quando o juiz mandou te buscar, você foi resgatado, literalmente. Sim. E como que começa essa transformação sua, dessa saída dessa situação? Na verdade, o juiz conversou com ela, comigo, e eu não tinha o que falar, né? Ele perguntou: e aí, tá gostando de morar com ela? Eu ia falar o quê? Tô gostando. Então você vai continuar com ela. Porém, aqui na cidade, amanhã eu te quero na escola, já fiz a sua matrícula. E ela passou a me deixar na cidade, mas ela tinha um galpão nos fundos da casa, onde ela mantinha toda a colheita da fazenda, arroz, feijão, aquelas sacas de arroz com feijão. A minha missão era chegar da escola 11, 11h30, almoçar correndo, ir lá pro barracão e trabalhar a tarde toda, enquanto os filhos ficavam brincando. Aquilo foi me trazendo ódio, um rancor, uma raiva muito grande dentro de mim. E com 7 para 8 anos, depois de uns meses ali naquela situação, eu resolvi fugir de casa. E eu, de madrugada, eu pulei a janela
ganhei a rua e fugi para Matagal afora. Fugi, corri, até não aguentar mais, caí no meio do mato, dormi. No outro dia eu acordei com sol quente, com fome, e fui para a cidade. Na cidade, todo mundo me procurando. A polícia estava atrás de mim, porque ela falou que eu tinha sumido. E quando eu cheguei na casa de um coleguinha que morava perto da escola onde eu estudava, a única pessoa com quem eu conversava na época, o Jô, eu contava as minhas dores para ele, era o meu psicólogo. E quando eu cheguei lá, a mãe dele ficou apavorada. Tá todo mundo te procurando, meu marido é policial, você vai almoçar, você vai dormir, você tá acabado. Almoça, deita na cama do Jô, depois eu vejo o que eu faço com você. Aí quando eu fui depois para lá dormir, quando eu acordei, eu estava no colo do pai do meu amigo, de frente pro juiz. E o juiz falou assim: olha, você fugiu por uma boa razão. Não tem ninguém aqui te ouvindo, só nós dois. Agora, de homem para homem. Quero que você me fale a verdade. Aí eu mostrei minhas mãozinhas para ele, comecei a chorar e comecei a falar para ele do que estava passando naquela casa. Ele falou: bom, você não vai ficar mais nesse lugar. Eu vou arrumar outra família para você. E ele conseguiu uma família numa outra cidade de Minas chamada Leopoldina. E o homem que me adotou, a mulher era uma pessoa incrível, mas o homem era alcoólatra. Batia na mulher, que levava as coisas dentro de casa, era uma desgraça. Ele chegava em casa às 9 horas da manhã bêbado. 37 anos, aposentado por invalidez, 9 da manhã bêbado já. E o primeiro dia na casa dele, deitado no quarto, ele entrou pro quarto dentro bêbado, começou a me chutar. Você é filho de prostituta, você não presta, eu não tenho filho para não ter amolação. Então, a minha vida começou assim. Aquele homem entrava na porta da sala, eu saí pela porta da cozinha. Ele entrava pela porta da cozinha, eu saí pela porta da sala. Eu pensei, se eu fugir, a polícia vai me pegar, vai me levar para o juiz, vão me mandar para outra família. Então eu vou morar nas ruas. Com 8 anos de idade, eu passei a dormir em banco de praça, comer resto de comida. Com 11 anos de idade, eu fumava 2 maços de cigarro por dia, bebia cachaça como se fosse água, conhecia as drogas com 11 anos de idade, mas não me apeguei às drogas. Meus companheiros eram o cigarro e o álcool. E assim eu vivi até os 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, eu entrei numa situação que eu não aguentava mais minha vida. E eu e mais 5 colegas fomos roubar um supermercado. E nessa noite, alguém denunciou para a polícia que um grupo de adolescentes iria roubar o mercado. E ali naquela situação, nós estávamos lá de madrugada, os policiais estavam na tocaia. Quando nós pegamos o pé de cabo para abrir a porta de aço do supermercado, eles chegaram, éramos 6 colegas. 2 fugiram, 4 foram presos. Eu fui preso junto com mais 3 colegas. Nos levaram para uma sala pequenininha lá no fórum de Leopoldina. E meus colegas começaram a brigar de madrugada. Foi sua mãe que denunciou, foi sua namorada. Eu sei que eles brigaram, arrombaram a porta e fugiram. E eu fugi também. Fui me esconder numa favela chamada Favela do Rato. Um lugar onde nem policial entrava. E eu fui para lá me esconder. Mas ali, Deus estava cuidando de mim e eu nem sabia. Porque a senhora que me adotou lá em Leopoldina, que era uma pessoa incrível, a irmã dela adotou uma de minhas irmãs, a Roberta. É a dona Nair. E a dona Nair, uma mulher cristã, quando ela ficou sabendo que a polícia estava me procurando, que o juiz ia mandar para FEBEM, em Cataguases, e que eu iria me perder de vez, ela resolveu ir para Leopoldina, morava em Juiz de Fora, e ela foi lá para Leopoldina me procurar. E ela entrou na favela, de barraco em barraco, até me encontrar. Quando ela me encontrou, ela disse: olha, ou você vai comigo para Juiz de Fora, vai trabalhar, vai lutar, para que um dia você tenha orgulho do seu nome, ou eu vou te levar para a FEBEM, você pode escolher o caminho. E na hora eu falei: eu vou com você para Juiz de Fora. E ela foi até o juiz. Quando ela chegou diante do juiz, ela falou: doutor, eu vim aqui porque eu quero levar o Pierre para minha casa, a partir de hoje eu vou ser a mãe dele. O senhor vai fazer o documento que o senhor quiser, eu vou assinar sendo responsável por todos os atos dele. Te resgatou. Até 18 anos. Aí o juiz falou assim: dona Nair, conheço sua família inteira, em respeito à sua família, eu quero te falar uma coisa. Isso aí é um câncer da sociedade. Isso vai desgraçar a sua vida, a vida dos seus filhos. Não faça isso. Ela pegou, colocou a mão no meu ombro e disse: doutor, eu amo esse rapaz. Eu amo o Pierre e tenho certeza, ele vai ser o maior orgulho da minha vida. Pode fazer o documento que o senhor quiser, que eu vou assinar e vou ser responsável pelos atos dele até 18 anos. A partir de hoje eu sou a mãe dele, meus filhos serão seus irmãos. E foi assim. Eu fui parar em Juiz de Fora, na casa dela. E quando você vai para Juiz de Fora, as coisas começam a se transformar. Só pelo seu sorriso no meio do testemunho, eu já vi que as coisas começaram a se transformar, né, Pierre? Sim, eu fui morar com ela, mas eu tinha um problema. Eu não podia ver ninguém fumando o que eu queria fumar, não queria ver vício do cigarro. Não podia ver ninguém bebendo o que eu queria beber. É uma coisa... Você olha hoje, por exemplo, as ruas da cidade de Campinas, cidade de São Paulo, você vê, por exemplo, a Cracolândia, Sim. A quantidade de pessoas... Nós temos ali médicos, engenheiros, Sim. arquitetos, professores,
estudantes, Sim, filhos de milionários sim, jogados literalmente na ponta do asfalto, da sarjeta, por causa do vício. sim. O vício é algo dificílimo, né, de ser É, tratado, né? É uma muito doença, complicado. né? É uma doença e precisa de muita vontade, porque se a pessoa não quiser, não tem jeito. Eu falo que quando você quer, até Deus te ajuda. Mas quando você não quer, nem Deus te ajuda, porque ele respeita o seu livre-arbítrio. E eu estava numa situação que se visse alguém fumando na televisão, eu queria fumar. Se eu visse alguém bebendo, eu queria beber. E eu tomei uma decisão, porque na ida para Juiz de Fora, naquele ônibus, aquela senhora me disse uma frase, que é uma frase que eu carrego comigo até hoje. Ela falou: Pierre, se alguém te der um único limão na vida, não jogue fora porque é apenas o limão. Faça uma limonada. Parta esse limão no meio e faça desse limão uma deliciosa limonada. Ela falou: olha, Sim. Pierre, eu estou te dando uma pequena oportunidade. Você é um menino inteligente. Eu tenho certeza que se você souber aproveitar essa oportunidade, você vai longe. E eu peguei aquilo para mim. Eu tomei uma decisão ali no ônibus. Eu não vou decepcionar essa mulher. Fui para casa dela. Beleza. Fiquei lá 3 meses trancado no quarto. Não saía para nada, não via televisão. Eu tinha medo de ter uma recaída. Mas, depois de 3 meses, foi todo mundo pra rua, pra igreja. Eu fiquei sozinho em casa. Liguei a televisão, tinha uma moça fumando, que me deu uma vontade louca de fumar. Eu fui até o bar, comprei um cigarro solto a varejo, voltei para casa, acendi aquele cigarro. Quando eu acendi aquele cigarro, tinha 3 meses que eu não fumava, saiu fumaça pelo ouvido, pelo nariz, pelo olho. Eu comecei a tossir, corri pro banheiro. Eu era muito magro. Eu brinco nem que hoje eu sou lindão, né? Naquela época eu era magrelo, né? Horroroso. Então eu falo assim, agora eu sou bonito, né? Jesus me transformou. E eu fui, rapaz, pro banheiro e eu fiz aquele vômito lá na pia. É como se Deus enfiasse a mão lá dentro e arrancasse tudo de ruim que havia dentro de mim. E naquela hora veio a consciência, né? Falei, decepcionei a mulher que confiou em mim. E agora? Como é que eu vou olhar para ela de novo? Porque depois que você dá um trago de novo no cigarro, meu amigo, depois que você põe um copo na boca, depois de meses sem beber, sem fumar, meu amigo, é um desespero. Como qualquer outro vício, né, Pierre? É, qualquer outro vício. O vício, ele... Por mais que a pessoa fique um tempo ali se abstendo daquele vício, quando ela volta a experimentar do vício, Sim. É um start que ela... É um gatilho que ela que solta e muito dificilmente tem volta, né? É isso mesmo. E vício é vício, tá, Danilo? Porque vício é vício. É porque o tempo não dá pra gente falar. Mas, por exemplo, quando eu falo de gestão de tempo, né? Eu sempre pergunto, quem domina quem? O tempo domina você ou o tempo te domina? Você domina o tempo ou o tempo te domina? Porque se você se deixar ser dominado pelo tempo, a sua vida vai ser desorganizada. Quem domina quem? Você domina o seu WhatsApp ou o WhatsApp te domina? Se o WhatsApp te dominar, meu amigo, acabou, é um vício. Eu tenho um problema seríssimo, que eu domino meu WhatsApp. Se você domina, tá bom. O problema é se ele se dominar. As pessoas às vezes até ficam chateadas comigo. Falam, Danilo, te mandei uma mensagem e não respondeu. Eu falei, calma. Vou responder. Calma. Eu entro no banheiro nessa crise, sabe? E ali começou a passar um filme na minha cabeça. Eu provoquei aquele vômito, como se Deus enfiasse a mão lá dentro e arrancasse tudo de ruim que havia dentro de mim. E de repente, ficou aquele vazio que eu bati. Se eu fizesse assim, doía tudo. É como se tivesse um buraco dentro de mim. E ali, olhando para o espelho, começou a passar um filme na minha cabeça, as maldades que fizeram comigo e, por consequência, as maldades que eu fiz a muitas pessoas. Aliás, eu vou falar uma frase agora, seria muito bom que as pessoas guardassem essa frase. Né? Porque eu falo o seguinte, ó, quando você é ferido, você fere. Eu estava ali passando aquele filme na cabeça, as maldades que fizeram comigo e, por consequência, as maldades que eu fiz a muitas pessoas. Quando você sofre, Danilo, mesmo que inconscientemente, você faz pessoas sofrerem. Então eu digo sempre, guarda essa frase. Quando você sofre, mesmo que inconscientemente, você faz pessoas sofrerem. E é simples. Você tem uma pessoa que ama você. Você está passando por uma luta e você se abre com essa pessoa. E ela passa a sofrer contigo. É verdade. Num desejo de te ajudar, de te abençoar, de te orientar, de às vezes se sentir impotente. Eu estava ali no banheiro, começou a passar aquele filme na minha cabeça. As maldades que fizeram a mim e, por consequência, as maldades que eu fiz a muitas pessoas inocentes. Mas tinha uma cena que toda hora voltava à minha mente. Quando eu tinha 9, 10 anos de idade, eu pedi esmolas de manhã na igreja católica da cidade, onde tinha mais gente. E à noite era uma igreja evangélica. Eu não entrava nem na missa nem no culto evangélico. Ficava na porta. Pedindo esmola. Sim, para ganhar meu trocado lá. Mas na igreja à noite evangélica, eu tinha um problema.
todo domingo eu era obrigado a ouvir uma frase. E eram várias pessoas que me diziam, olha, Jesus te ama. Me dava um trocado, Jesus te ama. Me dava um trocado, Jesus te ama. Ah, Deus tem um plano para sua vida. E eu não acreditava em Deus. Porque eu pensava, que Deus é esse? Que deixa uma criança passar pelo que eu estou passando, um adolescente sofrer o que eu estou sofrendo. Então eu nunca acreditei em Deus Vivenciar a história até, que você até estava aquele vivenciando. momento. Só que ali, naquele momento, no banheiro, eu comecei a entrar em crise. Eu queria sair, pegar uma faca e me matar. E eu não conseguia. Não conseguia sair do lugar. É como se minhas pernas estivessem pregadas ao chão. E se eu mexesse, doía tudo. E eu caí no chão do banheiro, eu comecei a gritar com Deus. Deus, se você existe, se você é esse cara que faz e acontece, faz alguma coisa agora para provar que você é Deus. Arranca de mim essa vontade louca de morrer, ou eu vou me matar dentro desse banheiro, vou desgraçar a minha vida e a vida da dona Anaí, que é a única pessoa que confiou em mim até hoje. E ali, naquele momento, eu não vi nada. Você fala assim, porque eu vi, desceu uma luz, não vi nada. Mas é como se eu senti um calor intenso. É como se um cobertor me abraçasse ali no chão do banheiro. Era um calor tão grande que eu me sentia satisfeito. E alguma coisa aconteceu ali que eu não entendi o que era naquele momento. É como se estivesse com muita fome, alguém me desse um prato, arroz, feijão e ovo. Aquilo me satisfez. Eu me sentia satisfeito. Inclusive, esses dias, eu estava dando uma palestra numa escola e um aluno do ensino médio me perguntou assim, professor, como é que você resume Jesus? Eu falei para ele assim, satisfação. E eu comecei a cantar para ele, satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto, sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. É o que eu senti ali no chão do banheiro. Eu senti satisfeito, eu saí dali, eu queria gritar, eu tô feliz, mas eu não sabia nem por que eu era feliz. Eu estava feliz, na minha cabeça eu tinha dado uma chance para Deus. Hoje eu compreendo que foi Deus que me deu uma chance. E naquele momento, Danilo, eu saí do banheiro, fui até o quarto da minha irmã, que estava lá. O quarto dela tinha uma estante cheia de livros e tinha uma Bíblia. Eu nunca tinha manuseado uma Bíblia antes. Eu abri a Bíblia, assim, saiu no Salmos 37. O versículo 5 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Naquele momento ali, eu caí no chão do banheiro chorando, mas um choro de alegria. E eu disse para Deus, eu fiz uma oração a Deus ali, mais ou menos assim, Deus, não sei rezar, não sei orar, não sei falar contigo. Aqui diz que eu tenho que entregar a minha vida nas suas mãos. Então eu vou entregar. Eu te entrego, eu não sei o que significa isso, mas eu te entrego. E já que essa vontade louca de viver só pode vir de alguém superior a mim, quero te pedir 3 coisas. Quero te pedir que um dia eu tenha família, que eu nunca tive família. Quero ter amigos de verdade, que eu nunca tive amigo. Amigo que te leva pra roubada não é amigo. Eu só tinha amigo que me levava pra roubada. E pedir pra ele um dia que eu tenha orgulho do meu nome. Se você me der essas 3 coisas, Deus, eu não quero mais nada. E foi assim que naquele dia, sem saber como, eu entreguei minha vida para Jesus. Amém. Dali eu comecei a ler a Bíblia escondido. Eu queria entender a Bíblia, não conseguia entender. Comecei a frequentar as religiões, até que um dia eu entrei na Igreja Batista e lá eles começaram a explicar a Bíblia ali. O pastor lia um versículo, explicava. Falei, é isso que eu quero para minha vida. E ali eu me batizei com 16 anos e tenho aí já 53 anos de vida, graças a Deus, na presença do Senhor desde os meus 16 anos. 16 anos, um garoto. Você, Pierre, tem um trabalho muito, muito forte hoje. E eu começo a entender o motivo desse trabalho. Eu, ouvindo um pouquinho da tua história, consigo entender o que te move em ajudar a transformar a vida das pessoas. A gente fala de fé, a gente fala de vida, mas a gente fala de uma palavra chamada esperança. Uhum. A tua vida, ela representa esperança para outras pessoas. Não somente quando a gente fala de um processo comercial, de empreendedorismo, mas de realização de vida. Sim. Porque passar o que você passou, Pierre, eu tenho certeza que foi muito forte. Uma história incrível, um testemunho de fé, de vida, inexplicável. Mas eu creio que tudo tem um propósito. Sim. E esse propósito hoje te move. Eu creio. Hoje o Pierre, com 53 anos de idade, Isso. ele tem um propósito muito válido hoje na sociedade. Sim. O que você faz hoje, Pierre? Então, eu deixei para falar por último sobre um detalhe do meu testemunho. O meu sofrimento foi muito intenso. E eu sofri tanto na infância que eu me tornei um menino gago e tímido. Nossa. Eu fui gago até os meus 15 anos de idade. E quando eu fui para a igreja, eu tinha um problema muito sério, porque eu não queria que as pessoas soubessem o meu passado. Eu tinha medo de ser mais uma vez rejeitado pelas pessoas. Então, a minha vida era uma caixa preta.
Eu ficava ali, conversava com as pessoas, brincava, mas eu não tocava no meu passado. Todo mundo tinha família, as pessoas perguntavam, cadê minha família? Eu não tinha família. E eu dormia à noite, o diabo vinha na minha cabeça e dizia assim, a hora que eles descobrirem quem é você, de onde você veio, as suas origens. Ninguém vai querer ficar perto de você. Exatamente, mais. que é isso que o diabo faz. Você vai ser rejeitado, você vai ser Exatamente. condenado. O inimigo, ele espera, o inimigo de Deus, ele espera seu momento de fraqueza para atacar você. E para te condenar. E à noite aquilo vinha na minha cabeça. Porque as acusações condenam, né, Pierre? Sim. O maior acusador é a sua mente. É porque você sabe aonde você erra. Você sabe aonde você peca. Então ali, eu vivia maravilhosamente bem na igreja, mas era uma mentira. E depois de um ano, eu fui num acampamento. Era acampamento de jovens, eu não tinha dinheiro para pagar, e tinha uma senhora que ela me perguntou assim, na porta da igreja, e você, meu filho, você vai ao acampamento? Eu falei, eu não vou, porque eu não tenho dinheiro. Ela falou assim, olha, todo ano eu patrocino um adolescente, eu não tenho filhos, eu vou patrocinar você esse ano. E ela pagou para eu ir. Quando eu cheguei no acampamento, o preletor, ele ia fazer 4 palestras. A primeira que ele fez no sábado de manhã, o tema foi identidade. E ele começou a falar que tá aqui dentro tem pessoas que vivem mentira. Vivem uma vida que não lhe pertence. Estou falando para você mesmo, ele dizia lá, porque você esconde a sua origem, esconde quem você vive uma farsa. E a mentira é do diabo, não é de Deus. E ele começou a falar aquilo, ele dizia assim, talvez você tenha medo de ser rejeitado, ser abandonado, mas na verdade é você que está se rejeitando, é você que está se enganando. Cara, quando ele falou aquilo, a carapuça serviu, né? E ele começou a contar aquilo e falou assim, você precisa se libertar disso, porque a verdade liberta, mas a mentira te escraviza, e você hoje é escravo. Você é escravo do medo, é escravo da solidão. Do passado. Cara, aquilo me arrebentou. Danilo, eu saí dali, na hora do almoço, falei assim, eu tenho que falar com esse homem, que Gago escolhe até com quem vai falar. Porque o Gago vai falar, as pessoas completam a frase pro Gago. Isso acaba inibindo mais o Gago. Eu falo, deixa o Gago falar, gente. Porque o Gago gosta de falar, e ele tem dificuldade para falar. Aí eu fui falar com esse preletor. Eu jamais imaginaria que você foi o Gago um dia. Era Gago. Hoje eu dou palestra, faço treinamento, né? E eu fui falar com ele. Fala super bem. Na hora do almoço, eu fui falar com aquele homem na hora do almoço. E quando eu sentei com ele lá, eu fui falar com ele, ele falou assim, meu filho, essa conversa vai ser longa, eu já percebi, porque tu ficar gaguejando perto de mim, como é que eu vou almoçar? Não vai dar tempo. Faz o seguinte, deixa eu almoçar, depois a gente conversa. E ele almoçou, nós saímos para conversar, ficamos 3 horas juntos. Eu gaguejei 1 hora, chorei 1 hora, e 1 hora eu resumi para ele a minha história. Cara, aquele homem falou pra mim assim, tá mais fácil do que você imagina. Eu falei, como assim? Cara, tu precisa perdoar. Eu falei, até o senhor vai falar isso comigo? Porque o pastor fala isso, a Bíblia fala isso, mas ninguém ensina como perdoar. Ele falou, a tua crise é essa, que ninguém te ensina na prática a perdoar? Papel e caneta, corre, arruma aí. Arrumei um monte de papel, caneta, e eu voltei. Aquele homem me fez umas 40 perguntas, anotar tudo. Ele falou, cara, terminou aqui o acampamento? Faça esse exercício. Quando Atividade você de casa. terminar, você vai ver que você perdoou. É automático, falou comigo. Eu levei aquilo, eu levei umas 5 horas para responder aquelas perguntas. E eu não vi resultado nenhum. Eu fiquei com raiva daquele homem. Porque eu gastei muitas horas ali e eu não vi resultado. Mas uns 10, 12 dias depois, eu estava na rua com um amigo. Ele falou assim, Pierre, tá fazendo tratamento com psiquiatra? Eu falei, não. Com psicólogo? Eu falei, não. Com fonoaudiólogo? Eu falei, não. Por quê? Ele falou, cara, tu tá deixando de ser gago. Eu falei, eu? Ele falou assim, você não percebeu que a sua dicção está mudando? Danilo, eu fui curado da gagueira e da timidez por causa do perdão. E eu comecei a cultivar, eu comecei a pesquisar de onde vem essa palavra perdão. E eu cheguei na raiz da palavra, do latim. Per mais donare. Perdonare. Significa doar por completo. Perdão só é perdão se você doar por completo. E eu comecei a cultivar um sonho. Um dia eu vou ter uma empresa, vai chamar Perdonare. E eu vou ajudar outras pessoas a superarem seus medos, seus limites, a enfrentar suas dores do passado. Eu comecei a pensar nisso. E comecei a cultivar esse sonho no coração. E eu tinha um sonho de fazer direito, mas, na verdade, no meio do caminho, eu acabei querendo conhecer Deus. Fui fazer teologia. Meu curso superior é em teologia e eu me especializei em relacionamento humano. Hoje, você falou assim, o que você faz hoje para ajudar as pessoas, né? Eu tenho uma empresa, chama Perdonare, Mentoria e Soluções Empresariais. Eu faço mentoria para a vida e para os negócios. Uau. Eu dedico a minha vida hoje a atender empresários, atender profissionais liberais, estudantes,
na área principalmente universitários, ensino médio, que estão passando muito aperto, né? O ensino médio, por causa do Enem, essa pressão emocional que eles sofrem, né? E o ensino superior, porque o estudante se sente muito solitário, perdido no meio de tantos estudos, e às vezes ele acaba de se formar, não sabe o que fazer com aquele diploma. E muitos jovens, os pais são empresários, montaram uma empresa com muito sacrifício, a empresa cresceu e os filhos não querem tocar esse negócio, ou não sabem como lidar com a família dentro da empresa. E Deus me chamou para isso. Eu deixei de ser um pastor dentro da igreja para ser um pastor de empresário, pastor de profissionais liberais. Hoje eu tenho 2 escritórios. Eu tenho uma unidade em Teresina, Piauí, e tenho uma unidade aqui em Campinas, no Cambuí. Eu atendo empresários, atendo profissionais liberais, atendo jovens, faço mentoria de casais, mentoria para noivos, e tenho viajado o Brasil e dando palestras, trabalhando principalmente essa área do perdão na vida das pessoas. Eu entro nas empresas para buscar melhores resultados a partir do perdão. Você vê, né? Que a tua história constrói novas histórias de novas pessoas a partir do perdão. Você tem uma história para contar para a gente, assim, um testemunho de algum cliente seu que você poderia compartilhar? É o que eu mais gosto de fazer, tem um monte. Lembrei de um aqui que é interessante, um case de sucesso, né? Minas Gerais. Um dia eu recebo um telefonema de um empresário, ele diz assim, olha, eu tenho um amigo que disse para mim que o meu problema só você consegue resolver. E eu queria saber quando é que você vem aqui para poder a gente conversar. Marquei com ele, fui lá na cidade dele. E quando eu cheguei lá, ele me perguntou assim, olha, eu vou direto ao assunto. Eu quero ser feliz. Quer saber se você pode resolver isso? Ele disse, olha, eu tenho 120 funcionários. A minha empresa fatura muito bem. Eu não tenho problema financeiro. Mas eu entro aqui de manhã angustiado. E eu saio no final do dia pior do que eu entrei. E se eu estou assim, imagina meus colaboradores. A minha vontade é vender tudo isso aqui, ir para o meio do mato, sumir e acabar com tudo isso. Só não o fiz ainda por causa dos meus funcionários. E aquele empresário, quando ele me perguntou aquilo, ele falou, então, você pode me ajudar? Você pode me fazer feliz? E eu perguntei para ele assim, você quer ser feliz? Eu falo sempre, Danilo, que perguntas inteligentes geram respostas sábias. E eu perguntei para ele, você quer ser feliz? Ele respondeu assim para mim, eu preciso ser feliz. E eu disse para ele, olha, existe um grande abismo entre querer e precisar. Nem todo mundo que precisa quer. E nem todo mundo que quer precisa. Pois é. E se você não quer, eu disse para ele, eu não posso te ajudar. E nem Deus pode te ajudar. Porque Deus respeita o seu livre-arbítrio, eu falei para ele. E ele falou assim, não, eu quero. E eu comecei. Ele perguntou assim, quanto tempo você precisa? Eu falei, se você não me atrapalhar, 1 ano. Se você me atrapalhar, 2 anos. E nós começamos. 1 ano depois, Danilo, a empresa estava fazendo 10 anos. E ele foi fazer uma festa para os colaboradores, para celebrar. E ele falou assim, Pierre, você vai ser o único prestador de serviço que eu vou convidar para estar conosco, você vai dar uma palestra para nós. Eu falei, beleza. Peguei o carro, fui para Minas Gerais e fui lá para a palestra. Quando eu cheguei lá, levei tudo, né? Levei minha mochila, material para dar palestra. E quando começou a festa, no meio da festa, ele pegou o microfone e falou, olha, eu quero convidar o Pierre para vir aqui à frente. E eu fui armado. Ele falou, não, deixa isso aí, deixa tudo aí, vem só você. Aí eu fui lá para frente e falou assim, Pierre, foi uma pegadinha, você não vai dar palestra hoje. Você é o único prestador de serviço que foi convidado para os 10 anos da empresa, porque o pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês, há 1 ano atrás, esse homem entrou na minha sala e eu perguntei para ele se ele poderia me fazer feliz. Vocês sabem como eu era, como vocês estavam 1 ano atrás. E ele me perguntou se eu queria ser feliz. Eu falei que eu precisava, ele disse que precisar só não adiantava, eu tinha que querer. Eu disse que eu queria. E ele falou para mim que ele iria me ajudar. Há 1 ano atrás, pessoal, eu queria vender essa empresa, acabar com tudo e ir pro meio do mato. Agora, hoje eu quero dizer para vocês, graças ao trabalho que o Pierre fez aqui na empresa, hoje eu quero ser a número 1 do estado. Olha, e eu quero que vocês digam pro Pierre, como é que vocês estão, felizes ou tristes? Aí o pessoal levantou cartazes, né, saltou serpentina, né, e começaram a cantar a música sobre felicidade. Olha, em 1 ano de trabalho. É um trabalho que funciona, né? Sim, funciona.
E uma coisa importante, que o meu trabalho nas empresas, meu trabalho de mentoria com jovens, com casais, ele tem um fundamento, que é o fundamento cristão. Né? Por isso que é vida e negócios. Quando um cliente me chama para conhecer meu trabalho, eu digo para ele o seguinte, olha, eu vou trabalhar com você vida espiritual, vou trabalhar com você perfil comportamental e vou trabalhar negócios. Se isso não fizer sentido para você, convida outra pessoa para sua vida. Não vai dar certo. Porque você vai me ver falando de Deus o tempo todo, confrontando a sua fé e estimulando você a crescer. Crescimento, que é assim, olha, eu falo que se você, Danilo, movimenta o corpo, o seu cérebro, ele desenvolve. Se você parar de movimentar o corpo adoece, ele atrofia. E a sua mente também atrofia. Não tem como você viver sem cuidar do corpo, da alma e do espírito. Nós temos que cuidar. Por isso, é muito importante que nós, seres humanos, tenhamos a disciplina. Muitos vão para a academia, estão aí fazendo tratamento de beleza, né? Hoje a harmonização facial, corporal, para ficar bonito por fora. Mas estão podres por dentro. Estão machucadas, estão feridas. Então não adianta querer mudar a aparência física, se não o núcleo tá... E tem um detalhe muito importante, né, Pierre, nisso que você está falando agora. Porque a gente vê hoje dentro do mercado corporativo, por exemplo, diversos profissionais que se intitulam, né, consultores, sim. Projetores de negócios, onde a pessoa ela está tentando tratar a causa que não é a causa principal. É isso aí. E tá aí a falha, né, Pierre? Sim. Você falou a palavra correta agora. Você tocou na ferida. Porque, olha, eu conheço, tá? Muitos líderes e empresários, principalmente empresas familiares, são pessoas que sabem ganhar dinheiro. São pessoas que são boas tecnicamente, mas são péssimas em relacionamento pessoal. Tratam mal as pessoas. São pessoas que, hoje em dia, as empresas estão contratando pelo currículo. E esquece uma coisa importante. Às vezes o currículo, ele aceita tudo. Mas não diz para você, não diz para você quem é a pessoa no dia a dia. Então você tem muitos líderes que estão adoecendo a sua equipe, estragando a equipe. Muitos empresários não têm um perfil comportamental equilibrado. Entende? É muito simples, quer ver só? Existem dois tipos de pessoa. Uma pessoa que explode toda hora e uma pessoa que nunca explode. Aqueles que explodem toda hora costumam até dizer assim, mas se eu não falar eu vou infartar. Essa pessoa, Danilo, que explode toda hora, está jogando o que para fora? Lixo emocional. Ela não tem controle das suas emoções. Então o negócio dela é explodir. Quando essa pessoa explode toda hora, 90% do seu lixo emocional fica com as pessoas que estão à sua volta. Ou seja, você está descarregando toda aquela energia negativa que está dentro de você, geralmente no seu time, por exemplo. É isso, não. Time, família, esposa, igreja. O que tem de pastores desequilibrados emocionalmente, é muito. Que no púlpito são maravilhosos para pregar, mas administrativamente lidam mal com as equipes. Entende? Explodem toda hora. Salta a raiva nas pessoas. Né? Isso é falta de controle. Então, essas pessoas que explodem toda hora, aí tem empresários, pai, mãe, o filho, né? A professora, o aluno. No trânsito, você vê toda hora isso acontecendo. Então, quem explode toda hora, 90% do seu lixo emocional fica com quem está à sua volta. E 10% com a pessoa que explode. Agora, tem um outro grupo. A outra pessoa que nunca explode. Já viu aquela expressão? Fulano é gente boa. Tudo tá bom para fulano. Danilo, não existe uma pessoa que tudo está bom para ela. Existe uma pessoa que prefere não se posicionar. É diferente. E essa pessoa que nunca explode, ela é aquela pessoa que toda hora recebe o lixo emocional dos outros. E ela vai estocando o lixo emocional, vai trazendo para dentro de si o lixo emocional e vai guardando o lixo emocional. Vai chegar um dia que não vai ter onde estocar mais lixo emocional. E essa pessoa vai implodir, que é explodir para dentro. Aí que vem o infarto, o AVC, aí, isso? 90% do lixo emocional dessa pessoa fica com ela. E se transforma em doenças emocionais. Depressão. Síndrome do pânico, câncer, ansiedade. Aí, vamos lá. É câncer. A pessoa, quando tem câncer, o diagnóstico de câncer é tratado com quimioterapia e radioterapia, beleza? Perfeito. Se o câncer for fisiológico,
radioterapia, quimioterapia tem um efeito rápido, imediato. Mas se o câncer for emocional? Não consegue tratar. A psicóloga americana, a doutora Louise Hay, ela fez uma pesquisa americana e ela comprovou cientificamente que a falta de perdão pode trazer até 99 doenças para o corpo humano. Eu posso falar até algumas aqui para você. Mas eu estou tocando nesse assunto... Cita pra gente, pode citar. É porque ela fala sobre depressão, síndrome do pânico, câncer. Mas, por exemplo, coluna. A pessoa tem um problema de coluna, ela vai fazer uma cirurgia. Aí ela volta para casa e ela continua com problema de coluna. A cirurgia não teve efeito. A culpa não é do médico. É porque, às vezes, aquela doença é emocional. Quer ver uma outra crise? Cirurgia bariátrica. A pessoa faz a cirurgia porque está muito gorda e ela volta a engordar novamente. Porque aquela gordura é mais emocional do que fisiológica. Agora, vamos lá. O câncer. A pessoa que faz quimioterapia, radioterapia, se o câncer for fisiológico, vai ser curado, acabou. Mas se o câncer for emocional, ele surgiu a partir de mágoa, tristeza, angústia. Então, essa pessoa, se ela não tratar primeiro essa questão emocional, ela pode fazer quimioterapia, fazer radioterapia. Vai ter aquele efeito placebo. Vai melhorar imediatamente, mas o câncer vai voltar depois. Água com sal e açúcar. E depois volta pior. Então, qual seria o correto mesmo? O ser humano primeiro tratar o seu emocional. É por isso que você lida com a parte espiritual, emocional, sim, e de execução de trabalho. É isso aí. Então, por exemplo, é muito comum eu chegar na vida de uma pessoa e ela falar assim, Pierre, eu trabalho, mas eu não ganho dinheiro. Eu não vejo o resultado do meu trabalho. O dinheiro entra, mas não sei para onde está indo. Aí a gente começa a cuidar, olhar o espiritual como está, olhar como está o emocional, começa a equilibrar essas coisas. Quando ela percebe, as coisas estão acontecendo. Porque a nossa vida, ela é integral. Eu não posso cuidar só de uma área. Eu tenho que cuidar de todas. Daí que entra a história da roda da vida, né? Exatamente. O Pierre. Eu aprendi sobre a roda da vida há uns 10 anos atrás. E eu acredito que todo ser humano deveria conhecer a sua roda da vida. Se pontuar na roda da vida, né, Pierre? Eu aplico a roda da vida para todos os meus clientes. E gosto de fazer de vez em quando, voltar e fazer novamente. Para ver como que tá o andar do processo. Exatamente. Por exemplo, eu descobri a primeira vez que eu fiz o meu teste da roda da vida que o meu espiritual estava muito grande, o meu familiar, meu lado familiar estava muito pouco, né? Minha pontuação estava muito baixa. E eu descobri também que a minha saúde estava muito baixa. Então eram alguns pontos muito altos, muito grandes. Então eu tinha pontuado muito em alguns pontos da roda da vida e pontuado baixíssimos em vários outros pontos. Eu acho que nessa época, inclusive, isso foi em 2014, até te contar um case meu. Opa! Em 2014, eu tive uma depressão muito forte em 2014. Olha aí. Na verdade, 2012. Foi quando meu pai faleceu. Em 2012, quando meu pai faleceu, me veio uma depressão muito forte. Eu tive uma depressão muito forte pela perda do meu pai. E eu tinha, inclusive, perdi razão de quase tudo. Na época, foi quando eu praticamente fechei minha empresa, perdi todos os meus clientes na época, perdi muitos funcionários. E aí uma amiga me convidou para fazer um treinamento de alta performance na época. E eu fui participar desse treinamento e a primeira coisa que eu fui impactado foi com a roda da vida. Que legal. E eu sabia que espiritualmente eu estava muito bem com Deus. Se Jesus voltasse naquele dia, eu sei qual seria o meu destino. Sim. Mas eu percebi que por causa da perda do meu pai, da depressão que eu estava na época, e que eu não sabia que eu estava em depressão, a minha roda da vida, ela estava capengando mesmo. Sim. Eu estava estourando todas as pontas positivas da minha roda da vida. Uhum. E foi aí que eu comecei a entender e a procurar um motivo para tudo isso. E aí foi logo em seguida que minha esposa engravidou. Olha aí. Da Gabi, que hoje tem 9 anos. Que bênção. E eu descobri depois disso. Depois eu voltei a fazer a roda da vida de novo, em 2015, se não me engano. E aí a minha roda, ela estava mais harmônica. Legal. E aí quando a gente vê que a roda da vida está mais harmônica, que você percebe que todos os âmbitos da nossa vida estão caminhando de forma mais natural. É isso aí. Sem forçar, sem machucar um lado ou outro, né? Então isso faz toda a diferença. Verdade. E você falou uma coisa importante,
eu quando analiso a pessoa pela roda da vida, eu olho primeiro o espiritual. Aconteceu comigo agora, um tempo atrás, fui atender um empresário e eu disse para ele, cara, tudo que eu fizer para te ajudar vai ser pouco, se você não consertar um detalhe importante da sua vida. Ele falou assim, o quê? Eu falei assim, você não é casado. Você mora com uma pessoa que você diz que é o que é sua? Ah, é minha companheira. Eu falei, não é sua esposa? Ele falou assim, não, minha companheira. Eu falei, por que a sua companheira não é sua esposa? Ah, porque eu não casei. Ele tá vendo como o seu cérebro funciona? Então, e é bíblico. Casamento para Deus é sagrado. A família é sagrada. A família é sagrada. E as pessoas acham que divórcio é ir lá no cartório e assinar um papel. Humanamente falando, é isso. Mas para Deus, casamento é intimidade. Se um casal não tem intimidade, acabou. Não existe casamento. Não existe casamento. Às vezes tem duas pessoas dentro de casa vivendo como irmãos, como amigos. Ou às vezes como estranhos, inimigos, para manter uma aparência. Sim. Isso é uma desgraça. E dentro da igreja tem muito. E dentro da igreja, com certeza. Claro. E Danilo, agora, existem casais que estão juntos há 20 anos, 30 anos, mas nunca tiveram a ideia de, poxa, se eu for lá no cartório, eu casar no civil, eu vou estar em dia com Deus. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para fazer uma festa, fazer um casamento religioso, mas ele pode fazer um casamento no civil, porque casando ali no civil, tendo a certidão, ele está apto diante de Deus e dizer assim, não, eu sou casado. Porque o sexo fora do casamento, ele é pecado. Sim. E no mundo de hoje, as pessoas têm que entender isso. Aí eu conversando com esse empresário, acabou a primeira sessão dele de mentoria e falou assim, cara, pois aí eu vou me casar. Falei, calma, rapaz, vai pra casa. Você estralou um start conversa, nele, assim. não, eu vou marcar o casamento. Rapaz, eles casaram rápido. E me convidaram para fazer a cerimônia do casamento deles. Foi uma coisa linda. Que legal. Né? Mas depois que eles casaram, várias coisas que estavam travadas na vida deles destravaram. É cuidado espiritual. Eu tenho um casal de amigos meus também que aconteceu isso. Eles eram casados no papel, mas não eram casados na igreja ainda. Sim. E só de se apresentar diante de Deus na igreja, a vida desenrolou, sabe? Os processos andaram. É muito importante essa conjuntura, sim, né, Pierre? Então, tu tá me apertando, porque tu vai abrindo um leque, eu vou só entrando em outras coisas, né? Não sei se nós vamos parar com isso. Mas vamos lá. Até para casar, quando o casal me procura, eu faço mentoria para noivos. Às vezes os padrinhos se unem e dão uma mentoria para gente para os noivos. Certo. E eu faço 12 encontros antes do casamento. Danilo, interessante, eu falo isso para os noivos. Quando nós vamos nos casar, nós trazemos conosco uma bagagem. Uma bagagem emocional que pode estar cheia de traumas, feridas, dores. O que eu mais recebo lá no meu escritório são casais que tinham tudo para ser felizes. Mas o casal está em crise porque ela vem de uma família de onde ela traz traumas, dores, angústias, e ele também. E os dois se encontram agora e vão viver juntos. E ninguém ensinou como viver juntos. Foi até engraçado porque tem um casal que eu fui atender. Eles chegaram para mim no meu escritório com o seguinte argumento. A mulher falou assim, olha, eu não aguento mais o meu casamento, eu vim aqui porque minha última expectativa é você. Ou eu saio daqui... última alternativa. Ou dá certo, ou eu saio daqui e realmente nós vamos divorciar. E ela falou assim, eu comecei a pedir para ela dizer o que atrapalhava o casamento. E uma das coisas que ela pontuou foi a sogra. Agora, pasma que eu vou te dizer. Ela falou assim, minha sogra mora em cima do meu apartamento. Mas ela é incapaz de passar na minha porta e entrar na minha casa. Eu estava numa crise com meu marido, saí de casa, falei, vou embora para casa da minha mãe. Encontro com a minha sogra no estacionamento, vou abrir o coração pensando que ela ia interferir, me ajudar. Ela disse, olha, meu filho casou, você casou com ele. O problema de casamento é de vocês, eu resolvo entre vocês. Eu não entro em briga de marido e mulher. Ela estava chateada porque a sogra não estava ajudando. Aí eu saio dessa mentoria e recebo um outro casal. E eu começo a perguntar para eles os problemas. E vem a sogra de novo. Ela fala assim, eu não aguento a minha sogra. Aí se intromete em tudo. Não sai lá de casa, acha que a casa é dela. Você percebe? Que é até a chave da casa. Você percebe como são as coisas, Danilo? Tem gente que vê a ausência da sogra um problema, tem gente que vê a presença da sogra um problema. Agora, uma coisa para você que é casado, que está aí assistindo o podcast, tá dando palma, eu queria te dar um toque, você que é casado.
É muito importante você entender isso. Antes de você falar que está em crise conjugal, tem que se perguntar o seguinte, quantos % de 0 a 100 as nossas brigas têm interferência de terceiros? Porque é assim, Danilo, a maioria das brigas conjugais são por causa de terceiros. Terceiros envolve filhos, pai, mãe, sogro, sogra, Vizinho. cunhado, vizinho, primo, entende? Colega de trabalho. Colega de trabalho. Então, a maioria dos casais, quando eu pergunto isso, 10% é entre o casal, 90% é por causa dos outros. Aí eu digo pra eles, olha, tá muito mais fácil do que vocês imaginam. Porque se o problema fosse entre vocês dois, ficaria difícil. A questão é como administrar as emoções, lidar com isso. Gerenciar Entendeu? essa ação externa que vem dentro do casamento. Aí, então, aí é que eu entro. Essa gestão comportamental. Eu preciso aprender, Danilo, a me conhecer, entender por que eu reajo assim. Por que eu tenho essa atitude? Por que o meu marido reage assim? Por que a minha esposa reage assim? Porque são grupos de pessoas. Tem um grupo de pessoa que é organizado. Tem um grupo que é desorganizado. Na sua casa, é você, sua esposa? Eu, minha esposa, minha filha Gabi, meu filho Lucas e minha filha Isabela. 5 pessoas. 5 pessoas. Eu te garanto. Tem o organizado, Sim. ou a organizada, A organizada. e tem o desorganizado. Tem o desorganizado. Tem o pontual e tem aquele que não é pontual. Tem a pontual. A Gabi, Entendeu? super pontual. Pois é. Tem aquela pessoa que gosta de tudo certinho, arrumadinho. Isabela, minha caçula. Pois é. E tem aquela que não tem disciplina. Lucas Alemão, jogador Entendeu? de futebol ainda. Entendeu? Então, assim, quando a gente coloca dessa forma, fica fácil. São grupos de pessoas. Sim. Qual é o segredo da vida? Eu tenho que aprender a lidar com as minhas emoções. Que vamos falar a verdade, Danilo? O mundo é cheio de gente esquisita. Às vezes eu faço treinamento com os empresários, né, em grupos grandes, eu falo assim, olha pro lado aí, sua direita, olha que pessoa esquisita do seu lado. Aí ele olha e começa a rir, né? Olha pro outro lado, olha que pessoa esquisita do seu lado. Quer ver uma coisa mais esquisita ainda? Eu falo, olha no espelho. Quer alguém mais esquisito que você? Cara, tem hora que se a gente pudesse sair da gente pra tirar férias, sairia. não é não? Porque nós somos esquisitos. É verdade. Nem nós nos entendemos. É Como é que você quer entender o outro? Então, o segredo da vida é, eu preciso me entender. Eu preciso me compreender. A mentoria para a vida é para isso. Agora, a partir do momento que eu vou aprender a me compreender e a lidar com as minhas emoções, com os meus medos, com os meus traumas, agora eu vou aprender a lidar com os traumas do outro, com os medos do outro. Cara, isso muda uma família, isso muda uma empresa, isso muda uma igreja. Esse é o segredo. Muito bem. Ô Pierre, a gente tá com 50 minutos já quase de podcast. A impressão que eu tenho não falamos foi nada. Não falamos nada ainda. Vamos ter que marcar o outro, Pierre. Vai ser um prazer. Não vai ter jeito, Pierre. Vai ser um prazer. Já tá intimado já pra gente fazer uma super live aqui de 2 horas de podcast, Vai ser só um prazer. falando sobre... A gente nem entrou ainda na parte que eu queria comportamental Pois ainda. é, não tem nada, tem muita coisa pra falar ainda. Vai ser um prazer. Mas, Pierre, obrigado por estar aqui com a Eu gente. que agradeço. Contando Espero que tenha gostado, que tenha Poxa, atendido foi a expectativa. incrível, foi incrível. Obrigado por todas as experiências, pela tua história de vida, que é uma história incrível. E a gente vê muito Deus na tua vida, muito Amém. Deus na tua história. Amém. E eu fico feliz por ter te conhecido e estar aqui contigo hoje. Obrigado, Danilo. Eu quero encerrar deixando um conselho que eu dou sempre nos meus treinamentos. É a última frase que eu falo sempre nos meus treinamentos. Sorria sempre. E acredite que para você, o dia de amanhã será infinitamente melhor do que o dia de ontem. E esse, para mim, é o grande segredo da vida. Sorria sempre e acredite que para você, o dia de amanhã será infinitamente melhor do que o dia de ontem. O dia... quando eu falo isso, as pessoas falam, Pierre, mas o dia de hoje? Sorria sempre, o dia de amanhã vai ser melhor do que o de ontem, mas o de hoje? Eu falo, ontem eu não posso mudar. Nem Deus muda o passado. Mas o presente, se eu fizer diferente, eu vou construir um futuro melhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Pierre, obrigado. Suas redes sociais, conta pra gente, Pierre. @Pierre_Perencinho Oficial. Site institutoperdonare.com.br. Ó, a gente nem falou do C12, não falamos... Não falou do C12, não falou do site, não falou do perdão. Foi só para nos conhecer mesmo. Só pra gente se conhecer. Mas com certeza teremos uma nova oportunidade em breve. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer estar contigo novamente. Obrigado. E obrigado você que esteve junto com a gente aqui no nosso podcast, Danilo Palma. Quero convidar você para já se inscrever no meu canal, se conectar com a gente em todas as minhas redes sociais. @Danilo Palma SP.
com certeza, amanhã eu volto com mais um podcast para você. Deus abençoe. Valeu, Pierre. Obrigado por tudo. Obrigado, querido. Que este tempo seja repleto de amor, alegria e união. Que esta data especial seja um momento de celebração em família, repleto de sorrisos e boas lembranças. Que receita doce, deliciosa e saudável eu posso fazer para minha família no Natal? Olá, dona Joana. Já sei como posso te ajudar. Olha o que eu preparei. 0 açúcar para Julinha. Já para o meu filho Cláudio, eu fiz um bolo de chocolate sem lactose. E para você, Ana, eu fiz um cheesecake adoçado com estévia. Que delícia, vovó, tá muito bom. Eu aprendi com uma amiga, tudo 0 açúcar. E ainda várias receitas sem lactose. Gostou? Mas mãe, quem que é essa sua amiga aí, hein? A amiga é secreta, mas os ingredientes são Loçúcar. Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá.